Pode assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma passagem ímpar, uma passagem importantíssima, uma passagem na qual nós aprendemos muito a respeito do agir do nosso Deus. O que o povo de Israel estava passando aqui neste momento, eles estavam em um momento de transição. Eles estavam saindo de uma situação para algo novo que estava diante deles. Se nós formos entrar aqui no contexto de toda a história, eles estavam em luto pela morte de Moisés, o grande libertador do povo de Israel. O Senhor Deus permitiu a eles um tempo para que eles tivessem ali o seu momento de luto, mas mesmo com a ausência de Moisés, que isso aí foi segundo a vontade do nosso Deus, o Senhor Deus tinha planos estabelecidos para aquele povo. E nesse momento de transição, aquele povo que ali estava acampado naquele lugar, agora sob a direção de Josué, eles precisavam de um direcionamento do Senhor. E nós vemos que aqui no versículo 1, o Senhor Deus, ele fala a Josué: Josué, Moisés já morreu, não tem como voltar atrás, é momento de você se dispor, é momento de você assumir a responsabilidade que está sobre os seus ombros e atravessar esse Jordão e possuir a promessa em que eu fiz a você e aos seus antepassados, que era a terra prometida. E assim o Senhor Deus falou a Josué. No versículo 2, nós vemos que o Senhor Deus disse para ele se dispor, para ele ter disposição, para ele ter um posicionamento diante da palavra em que ele tinha ouvido do Senhor. E o Senhor Deus ministrou ao meu coração que da mesma forma acontece nos nossos dias, nas nossas vidas a cada dia. Nós viemos à casa de Deus, participamos dos cultos, das reuniões de oração, ouvimos a palavra de Deus, e o Senhor Deus sempre está falando conosco, às vezes através da letra de uma canção, ou até mesmo através da sua palavra. Mas o importante é que nós temos que ter a consciência de quando o Senhor fala conosco, nós temos que estar prontamente decididos, dispostos a agir conforme a palavra em que nós temos ouvido do nosso Deus. Como eu disse aqui no início dessa mensagem, eles estavam num momento de transição, a situação deles seriam mudadas. E a situação das nossas vidas, ela só vai mudar quando nós decidirmos verdadeiramente mudar. É como diz aquele ditado: nada muda na sua vida se você não mudar primeiro. E às vezes, nós precisamos ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, mudança da nossa maneira de viver, para que a promessa de Deus, para que aquilo que o Senhor Deus deixou claro para nós através da sua palavra venha se cumprir. Nós temos que estar dispostos a pagar um preço para seguir a palavra de Deus, independente do que venha acontecer em nossas vidas, para que nós tenhamos legalidade para receber a promessa do Senhor, aquilo que o Senhor Deus nos prometeu. E a palavra de Deus, ela segue no versículo 4, o Senhor diz da seguinte forma: desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aqui no versículo 4 nós vemos que a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva. O Senhor Deus começa a falar a Josué o que era dele e daquele povo por direito, os termos da terra que eles teriam quando eles atravessassem aquele Jordão. E o Senhor Deus me fez entender que a palavra dele, as promessas dele a nossas vidas, elas são claras e objetivas, porque no nosso Deus não há sombra de variação. O Senhor Deus jamais vai nos deixar confundidos a respeito da sua palavra, daquilo que ele tem dito a nós. A sua palavra, ela é perfeita, ela não deixa sombra de dúvida, e aqui o Senhor Deus fala claramente a Josué a respeito da promessa, a vida dele e a vida daquele povo. No versículo de número 5, o Senhor segue dizendo: ninguém te poderá
resistir todos os dias da sua vida. E o Senhor Deus falou comigo algo interessante aqui nesse versículo de número 5. Havia uma promessa estabelecida por Deus. O Senhor Deus falou que ia entregar aquilo a Josué. Pode me ajudar aí, Gabriel? Gabriel, pode me ajudar aí, não fica tímido não. Havia uma promessa estabelecida, aquilo era algo certo, o Senhor Deus daria àquele povo. Mas aqui no versículo 15, no versículo de número 5, o Senhor diz a Josué, até de forma subjetiva, você vai enfrentar resistência. A promessa está garantida, mas você vai enfrentar resistência. Mas a cada dia da sua vida, eu estarei contigo e ninguém te resistirá. Ninguém permanecerá de pé na sua frente, porque eu serei contigo, da mesma forma em que eu fui com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, uma palavra que nos enche de fé e de alegria. Quando nós sabemos que o Deus que nos faz a promessa nos garante a vitória, Ele deixa claro tudo que nós vamos passar, tudo que nós vamos enfrentar. E Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida. E nós temos que afirmar isso em nossos corações e verdadeiramente vivermos por fé a cada dia, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que se coloquem diante de nós, independente de qualquer adversidade. A promessa de vitória é certa, mas nós vamos ter que enfrentar batalhas. Mas nós temos a certeza que se nós estamos em Deus, e que se a presença de Deus é sobre as nossas vidas, nada nos subsistirá. Nada ficará no caminho do milagre. Nada vai se colocar entre a promessa que Deus nos fez e o nosso caminhar. Porque Deus está conosco e a palavra dele, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O versículo 5 continua dizendo: eu não te desampararei. Aleluia. Maravilhoso ouvir isso da boca do nosso Deus. Eu não te desampararei, eu estarei contigo. Isso é muito bom ouvir isso do Senhor. Né, presbítero Douglas? Eis que eu estou contigo, varão valoroso. Mas tem um porém, presbítero Felipe. E esse porém está lá no versículo de número 7. Quando o Senhor Deus diz a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso. Repete comigo. Tão somente ser forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso para quê? Para lutar, para batalhar. E o versículo segue aqui de forma clara, nos falando: tão somente, esse tão somente, você só precisa disso, você não precisa de nada mais além disso. Ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que está nos dizendo nesta noite? Nós precisamos tão somente, simplesmente, obedecer a palavra do nosso Deus. É só isso que nós precisamos. Não precisamos de nada mais do que isso. É só obedecer a palavra do nosso Deus. E o versículo 7 continua nos dizendo: dela não te desvieis, nem para a esquerda e nem para a direita, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. É só obedecer a palavra do nosso Deus. É só obedecer as ordenanças do Senhor. Basta somente obedecer para nós sermos bem-sucedidos em todo o nosso caminhar, em toda a nossa trajetória, em toda a nossa caminhada. Temos que ser forte e corajoso. Temos coragem de assumirmos que nós vivemos segundo a palavra do nosso Deus. Aconteça o que acontecer, venha a adversidade que vier sobre as nossas vidas, eu vivo segundo a palavra do nosso Deus. Eu sou forte e corajoso, eu vivo segundo os desígnios da palavra do meu Deus. É a palavra em que eu confio, é a palavra que me garante a vitória. É a palavra que me mantém de pé. E nós, assim como Josué foi lá no passado, nós temos que ser nos dias de hoje, talvez muito mais do que ele foi. Porque hoje, para onde nós olhamos, nós vemos que tentam desvirtuar a palavra do nosso Deus.
tentam atualizar a Bíblia, tentam mudar o que Deus falou, em vários aspectos, em vários sentidos. Por várias vezes tentaram destruir esta palavra que está nas suas mãos, das Santas Escrituras. Vários homens tentaram, mas simplesmente foram frustrados, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O homem não pode frustrar a palavra de Deus, o homem não pode calar a voz de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz sim para os nossos dias. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos para vivermos conforme esta palavra. Porque esta palavra prudentemente nos conduzirá até a promessa que Deus tem nos feito, até aquilo que Ele te prometeu. Se nós tão somente, simplesmente, obedecermos a esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 segue dizendo da seguinte forma: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser próspero? Quer ter uma vida próspera? Nós sabemos que prosperidade não significa riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Quer ser próspero? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça aos desígnios de Deus. Obedeça a palavra que você tem ouvido a cada dia. Obedeça ao que o Senhor Deus tem ministrado em seu coração. Não sejamos resistentes ao que o Senhor Deus tem nos falado a cada dia. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E a palavra do nosso Deus, ela jamais ela volta para Ele vazia. Antes ela prospera naquilo para qual Ele a enviou. E se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, meu querido, minha querida, esta palavra ela vai prosperar. Esta palavra vai te enriquecer. Esta palavra vai te levar para cima. Esta palavra vai te mostrar o Deus em que você serve. Um Deus que jamais perdeu uma batalha, como nós cantamos aqui. Um Deus que a sua presença faz toda a diferença. A presença desse Deus é tão poderosa que ela muda o estado natural das coisas, pelo amor dos seus servos, aqueles que verdadeiramente vivem na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu peço a você que pule lá para o capítulo de número 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, Josué foi animado pelo Senhor. Ele se dispôs a fazer conforme o Senhor Deus falou ao seu coração. E aqui no capítulo de número 3 nós vemos que ele começou a agir. No versículo de número 1 diz que Josué se levantou pela madrugada. E quando eu li essa palavra madrugada, eu entendo que Josué ele teve pressa em fazer o que o Senhor Deus o ordenou. E às vezes, o Espírito Santo está nos impulsionando. Vai que eu sou contigo, vai que eu vou fazer. E o crente está dormindo. O crente está descansando. Vou esperar mais um pouquinho. E o Senhor, a promessa está ali pertinho. Vai, levanta. Coloca de pé, vai. Às vezes perdemos um tempo precioso. E o Espírito Santo está se movimentando, querendo fazer, querendo nos levar a um novo caminho, querendo nos levar a algo maior. E às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas insignificantes. E aqui Josué ele se levantou de madrugada e começou a agir. Ele pegou todo aquele povo e partiu em direção à promessa. E o versículo 1 nos diz que ele chegou até diante do rio Jordão e ali ele ficou. Versículo de número 2 diz: sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. Glória a Deus. No versículo de número 2,
o Senhor Deus, ele fala a respeito dos oficiais. Em algumas outras versões fala príncipes. Quem é que faz parte da equipe de trabalho do Peniel? Se coloque de pé, por gentileza. Quem trabalhou no Peniel, quem faz parte, já fez o Peniel, se coloque de pé. Bom, gente, ninguém fez o Peniel. Quem fez o Peniel, gente, equipe de trabalho, fala que de... Ih, Jesus. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem já fez o Peniel, se coloque de pé, em nome de Jesus, por gentileza. Só fica sentado quem não fez o Peniel. Amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa aqui, meu querido, que Deus revelou ao meu coração aqui nesse versículo de número 2. Esses oficiais eram pessoas que estavam sob uma liderança e eles tinham uma função específica. E a palavra de Deus nos diz que eles passaram pelo meio do arraial e falaram ao povo que ali estavam, passaram orientações para aquele povo que ali estavam a respeito da presença do nosso Deus. E eu digo para você, equipe de trabalho do Peniel, esses oficiais dos dias de hoje são vocês. Vocês estão debaixo de uma autoridade. E sobre vocês e sobre nós temos uma responsabilidade de passar no meio do arraial, que esses que estão sentados, que não fizeram o Peniel ainda, e dizer para eles: você precisa seguir a presença. Você precisa ir para o local da presença. Não basta simplesmente nós colocarmos essa camisa aqui, simplesmente por colocar, não. Há essa responsabilidade sobre nós. Nós temos que caminhar no meio do arraial. A presença de Deus, o que você sentiu, o que você viveu lá naquele Peniel, naquele final de semana, é também para essa pessoa que está sentado aí do seu lado. E é minha e é sua responsabilidade levar essa pessoa até aquele lugar, que é o lugar da presença do Senhor se manifestar de forma poderosa. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. É nossa responsabilidade. Nós somos esses oficiais. Louvado seja o nome do Senhor. E a ordenança era: quando vocês virdes a arca da aliança do Senhor, nós sabemos que a arca, ela representava a presença do nosso Deus. Aonde a arca do Senhor estava, ali estava a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O versículo de número 3 diz assim, desculpa, já lemos o 3, versículo de número 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Glória a Deus. Aqui havia uma determinação do nosso Deus da maneira em que eles deveriam proceder. E eu fiquei meditando, por que essa distância? O povo tinha que manter essa distância da arca. Cerca de 2.000 côvados, que dava mais ou menos uns 900 metros. Quase um quilômetro de distância, antes deles seguirem a arca. No final do versículo diz que eles iam passar por um caminho que eles não tinham passado antes. E aqui o Senhor Deus me fez entender que há caminhos que nós ainda não passamos. Há caminhos que nós ainda temos que trilhar. Há coisas que ainda não foram reveladas em nossas vidas. Mas quando nós andamos na direção da presença do nosso Deus, esse caminho, independente de nós conhecermos Ele ou não, ele se torna um caminho perfeito. Ele se torna um caminho sem dificuldades. Ele se torna um caminho prazeroso de se andar, porque nós estamos andando na direção da presença. E quando nós andamos na direção da presença de Deus, não tem como nós errarmos o caminho. Porque nós não podemos ver, mas o Senhor, Ele conhece o caminho, por isso Ele vai à nossa frente. A presença de Deus, ela prepara o caminho em que nós temos que passar, mas para isso nós temos que seguir. Os nossos olhos têm que estar fitos na presença do nosso Deus. Nós não sabemos o nosso amanhã, mas se temos a presença de Deus em nossas vidas, nós sabemos que o nosso amanhã será melhor do que hoje, independente do que aconteça.
Porque a nossa fé, ela não está firmada na filosofia humana. A nossa fé está firmada na palavra do nosso Deus. Nós andamos segundo a presença do nosso Deus. E quem anda na presença do Senhor não teme as dificuldades do caminho. Aleluia, glória a Deus. Sempre seguindo a presença do nosso Deus. Sempre seguindo a presença do Altíssimo. Sempre estando diante do Senhor. Independente das dificuldades, independente das desavenças que venham a acontecer. Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor Deus, Ele não deixará vacilar o nosso pé. A cada passo que você dar na presença do Senhor, o Senhor Deus, Ele é contigo. O cristão que anda na direção do Senhor, o crente que anda na direção do Senhor, ele não fica preocupado em ficar olhando para os lados, olhando para trás, sabendo onde ele está, não. O foco dele é a presença. Se a presença está indo por ali, é por ali que eu vou. Não importa o que está atrás de mim, não importa o que está à minha direita, não importa o que está à minha esquerda. Se a presença está ali, é para ali que eu vou. Se a presença está me levando neste caminho, é este caminho que eu vou trilhar. Porque é o caminho que Deus preparou para mim. Não existe caminho para o cristão que seja longe da presença do Senhor. Não tem como aquele que verdadeiramente experimentou a essência da presença do Senhor viver em outro lugar. É como diz aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe, não pode viver. Você pode até tentar, presbítero Douglas, ir lá para o baile da Vila Aliança amanhã. Aquele lugar vai te expulsar de lá, porque você não pertence àquele lugar. Se você um dia entrou no Santo dos Santos, se você estiver em outro lugar estranho à presença do Senhor, você vai se sentir incomodado. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus, ela faz toda a diferença e ela tem que ser o nosso guia dia a dia. Glória a Deus. Prudentemente te conduzirás. Versículo 14. Pula lá para o versículo 14. Vou acelerar um pouquinho porque a hora já foi. Aleluia, glória a Deus. Versículo 14 e versículo 15 diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, elevando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Zartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, porém de todo cortadas, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Louvado seja Deus. O interessante aqui nesses versículos ao qual nós lemos, que o momento em que o Senhor Deus escolheu para eles atravessarem o Jordão era um momento atípico. Era uma época de cheias. Como a palavra de Deus nos diz, a correnteza estava muito forte, porque o Jordão ele transbordava pelas suas ribanceiras. As águas estavam revoltas. O Jordão estava transbordante. Uma situação totalmente adversa para quem quisesse atravessar aquele rio em condições normais. E talvez, quando você recebeu o convite para participar do Peniel, talvez diante de você estava uma situação como estava o Jordão aqui nesta passagem. Talvez as águas diante de você estavam revoltas. Talvez diante de você tinha uma grande tempestade. Talvez diante de você tinha uma barreira muito grande te impedindo de caminhar. Mas chegou até você um convite para passar um final de semana em um lugar especial. Eu não sei como esse convite chegou até você, mas com certeza te convidaram para você ter um encontro com Deus. Um encontro com esta presença poderosa, essa presença
maravilhosa. E como foi bom você ter aceitado este convite. Porque no momento em que você aceitou este convite e você decidiu estar naquele sítio durante um final de semana, o Senhor Deus, Ele parou toda a adversidade que estava acontecendo na tua vida. Tudo parou. Toda a adversidade cessou diante da sua vida no tempo em que você estava lá, sendo ministrado pela presença do Senhor. O Senhor Deus te tirou da sua rotina. O Senhor Deus te tirou daquilo que você habitualmente fazia todo dia. O Senhor Deus te levou para um lugar e te proporcionou um tratamento ímpar. Porque quem verdadeiramente passa pelo Peniel e entende que é o Peniel, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. O Senhor Deus mudou as circunstâncias da sua vida. Como eu disse, te levou àquele lugar em que você foi ministrado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Aonde cura foi ministrada à sua vida, quebra de maldição. Coisas maravilhosas do Senhor foram ministradas sobre a sua vida naquele lugar. Durante esse final de semana em que você decidiu, ou melhor dizendo, você aceitou o convite e decidiu estar naquele lugar. Você se permitiu ser ministrado. Você se permitiu a estar no lugar da presença do eterno Deus. E eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que o que você recebeu, o que foi ministrado sobre a sua vida lá no Peniel, eu sei que cada um teve o seu encontro com Deus, mas o que o Senhor Deus fez na sua vida não acabou naquele final de semana. Não acabou naquele domingo à noite, quando você subiu aqui em cima deste púlpito e foi recebido pelos seus familiares. Isso perdura até os dias de hoje e vai perdurar na sua vida enquanto você estiver na presença do Altíssimo Deus. Enquanto você estiver firme no seu coração que no lugar da presença é o lugar onde você deve estar a cada dia. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando. Porque o Senhor Deus, Ele muda circunstâncias por amor do seu povo, por amor dos seus servos, por amor daquele que vive, daquele que segue a presença. Glória a Deus. O versículo de número 16, como eu li, o que me chamou a atenção aqui nesse versículo de número 16, é que a palavra de Deus nos diz que as águas se levantaram num montão muito longe da cidade de Adã. Eles estavam em Jericó. E eu fiz algum estudo aqui rápido para saber de que distância é essa, de que isso aqui aconteceu. E foi a mais ou menos 27 quilômetros de onde eles estavam, que as águas ficaram retidas. As águas se formaram um montão. Eles estavam passando por aqui, no caminho enxuto, em terra seca. E muito longe da visão deles, muito longe, muito distante do que eles poderiam alcançar com os seus olhos, as águas estavam paradas. E a palavra de Deus nos diz que elas fizeram um montão. Elas vinham, mas não conseguiam passar. A 27 quilômetros de distância. E o Senhor Deus ministrou no meu coração que Ele opera em situações em nossas vidas, Ele opera milagres em nossas vidas, que às vezes nós não estamos vendo o que está acontecendo aqui, mas distante de nós, o Senhor Deus está quebrando maldição, o Senhor Deus está jogando barreiras por terra, o Senhor Deus está quebrando o inimigo, está quebrando cadeias. Você não está vendo, mas longe o Senhor Deus está agindo por amor de você, porque você está no caminho da presença, você está na presença do Senhor. Você pode não estar vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, mas o Senhor tem pelejado ao seu favor, porque você está na presença do Altíssimo Deus. Aquele povo estava atravessando o Jordão, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, e assim acontece nas nossas vidas. O homem natural, ele não entende o agir de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor. O homem natural simplesmente não entende. Mas nós que vivemos na presença do Senhor, nós sabemos que o agir de Deus, Ele é sobrenatural. Não há impossível para o nosso Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, doa quem doer. Queira o inferno ou não, o milagre do Senhor vai chegar na tua vida, porque fiel é o que te prometeu.
Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo ao teu favor. O teu milagre vai chegar, porque foi Ele que prometeu. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou concluindo já essa mensagem, irmãos. Tinha muito mais coisas para ministrar aqui, mas fica para uma outra oportunidade. Versículo de número 17. Diz assim: porque os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firme no meio de Jordão, e todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia. Quando andamos na presença do Senhor, quando temos convicção que estamos no caminho do Senhor, nós sabemos que as adversidades elas virão. As adversidades elas vão bater na nossa porta. O chamado dia mau, ele vai chegar. Mas nós sabemos que essas circunstâncias, na vida do cristão convicto, aquele que vive na presença, o objetivo dessas adversidades só é engrandecer ao nome do Senhor e engrandecer a nossa fé. Porque a adversidade vem, ela bate a nossa porta, ela quer nos jogar no chão, quer nos botar para baixo, mas o Senhor Deus nos coloca de pé. A presença do Senhor nos sustenta. O Senhor Deus mostra o seu poder em nossas vidas. O Senhor Deus jamais nos abandona. E o interessante aqui nesta passagem é que os sacerdotes que estavam carregando a arca, eles podiam simplesmente atravessar o Jordão, sair lá do outro lado, o Jordão ia continuar aberto, o povo ia passar. O milagre ia acontecer da mesma forma como aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Mas o interessante aqui é que os sacerdotes, eles pararam no meio do Jordão e ali eles permaneceram até que todo o povo do Senhor passasse aos pés enxutos pelo leito daquele rio. A presença do Senhor, ela jamais vai te abandonar. A presença do Senhor jamais vai abandonar a sua casa, a sua família. Se você anda na direção do Senhor, pode ser a adversidade que for, a dificuldade que for, a presença de Deus vai estar ali te guardando. Eu estou aqui contigo, filho. Eu estou aqui contigo, filha. Não temas essa adversidade, porque eu estou contigo. E o interessante aqui é que depois de todo aquele povo passou, só assim os levitas saíram daquele lugar e o Jordão se fechou. O milagre poderoso do Senhor. Uma palavra que traz aos nossos corações, que nos motiva a cada dia mais a confiar e ter certeza que o nosso Deus é um Deus que faz proezas e que não há impossível para o nosso Deus. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos, para em momento algum da nossa vida e da nossa caminhada, negarmos a palavra do nosso Deus. Deixarmos de viver conforme a palavra do Senhor tem estabelecido para nossas vidas dia a dia. Não podemos jamais negar a nossa fé. Não podemos achar que vamos conseguir sozinho, porque não vamos conseguir sozinho. Ninguém caminha sozinho. E por onde você estiver, por onde nós estivermos, nós nunca estaremos só, se nós estivermos andando na direção da presença do nosso Deus. Se nós assentarmos isso no nosso coração, da mesma forma que nós cantamos aqui, a Tua presença, Senhor, ela faz toda a diferença na minha vida. Eu não posso viver sem a Sua presença. Fere, Senhor, meu Deus, o meu coração, pela sede, por ter sede da Tua presença. Eu quero me gastar, Senhor, meu Deus, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Eu quero renunciar, Senhor, meu Deus, às minhas vontades, o meu querer, para seguir a Tua presença, porque a Tua presença vai me levar até a promessa. Ou melhor dizendo, a Tua presença vai me levar até a concretização da Tua promessa. Aleluia, glória a Deus. E essa presença poderosa está aqui neste lugar.
Eu convido você a se colocar de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir esta mensagem da seguinte forma. Você pode estar hoje, não sei qual a sua situação, o que você tem vivido, mas hoje você pode estar diante de uma grande correnteza, como aquela do Jordão, quando o povo foi atravessar. E talvez você esteja sozinho ou sozinha, e talvez a voz que você tenha ouvido é uma voz que te diz da seguinte forma: você não precisa de ninguém, você pode passar por essa situação aí sozinho, você não precisa procurar ajuda não, vai que você vai conseguir. Mas que bom que você veio aqui esta noite e você está ouvindo a palavra do Senhor, está ouvindo o Senhor a te dizer que o seu final não é no Mar Morto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Jordão, o Rio Jordão, o final dele é no Mar Morto. E o Mar Morto é um lugar com ausência total de vida. Nada vive nas águas do Mar Morto. E essa adversidade que de repente você está passando, essa situação que de repente você está agora, está pedindo para você encarar essa situação sozinho, sem a presença. E se você entrar nessa, a correnteza vai te levar lá para o Mar Morto. E eu volto a dizer, o Mar Morto não é o seu lugar. O Mar Morto não é um lugar que Deus preparou para você. O lugar que Deus preparou para você está além dessa dificuldade que está diante da sua vida. E você está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer: se você colocar a presença do Senhor à sua frente, as correntezas desse Jordão que é a sua vida não vão te levar. Essas correntezas não vão te matar. Você vai atravessar. E lá do outro lado você vai chegar vitorioso em nome do Senhor Jesus. Porque a presença do Senhor estará contigo. O Senhor Deus te engrandecerá, vai te chamar pelo seu nome, vai te exaltar, dizer: filho, eu estou contigo. Você precisa tão somente da minha presença. E por isso o Senhor Deus te trouxe aqui nesta noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar um futuro que o inimigo traçou para você. Ele quer mudar tudo aquilo que você viveu até o dia de hoje. Aleluia. Se você hoje prontamente se dispor a seguir esta presença, a andar na direção desta presença, que vai te levar até o local do seu milagre. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.